Se você já imaginou o terror absoluto de ver uma mão sem corpo surgir do nada e escrever a sua sentença de morte na parede da sua própria casa? Esta é a história da última noite do Império Babilônico, enquanto um exército inimigo cercava a cidade. O rei decidiu dar uma festa e cometer um ato de profanação que ultrapassou todos os limites da paciência divina. Fique conosco até o final, pois o significado das 4 palavras misteriosas escritas naquela parede revela como Deus pesa o valor de uma vida humana e decide quando o tempo de um reinado acabou. A Babilônia era a joia do mundo antigo, uma fortaleza aparentemente inexpugnável, com muralhas tão largas que carruagens podiam correr sobre elas. O rei Belsazar, neto do grande Nabucodonosor, sentia-se intocável. Mesmo com o exército persa de Ciro, o Grande, cercando os portões da cidade, Belsazar decidiu demonstrar sua arrogância e desprezo pelo perigo. Ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. A música tocava, o vinho corria solto e a elite da Babilônia ria da ameaça que estava do lado de fora. Mas a arrogância de Belsazar não parou na festa. Havendo ele provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Eram os utensílios sagrados, consagrados ao Deus único, que haviam sido saqueados anos antes. O rei queria usá-los como taças comuns para beber com seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, e a blasfêmia aconteceu. Eles beberam vinho neles e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Eles usaram o sagrado para honrar o profano. A zombaria contra o Deus de Israel atingiu o seu ápice. O rei segurava a taça do templo em sua mão, rindo, sem saber que aquele era o seu último gole. Se você acredita que com as coisas sagradas de Deus não se brinca, curta este vídeo agora mesmo. A reverência é o princípio da sabedoria. Na mesma hora, no auge da festa, o ambiente mudou drasticamente. O riso cessou, a música parou. Apareceram os dedos de mão de homem e escreviam, defronte do castiçal, na caiadura da parede do Palácio Real. Não havia braço, não havia corpo, apenas dedos flutuando e gravando letras na parede de gesso. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. A reação de Belsazar foi de terror físico e imediato. A Bíblia descreve com um realismo brutal. Mudou-se-lhe o semblante e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O homem mais poderoso do mundo estava tremendo, paralisado de medo diante de uma mão sobrenatural. Ele gritou com força, ordenando que entrassem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Ele prometeu, qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no reino. Todos os sábios do rei entraram. Eles olharam para a parede, eles viram as letras, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. O pânico aumentou. O rei Belsazar estava muito perturbado, e o seu semblante se mudou nele, e os seus grandes estavam atônitos. A festa tinha virado um velório. Foi então que a rainha-mãe, ouvindo o tumulto, entrou na casa do banquete. Ela se lembrou de alguém que a nova geração havia esquecido. Ela disse, não te turbem os teus pensamentos. Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, achou-se nele luz e inteligência e sabedoria. O nome dele é Daniel. Chama-se, pois, agora a Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel foi introduzido à presença do rei. Mas este não era mais o jovem Daniel da cova dos leões ou da fornalha. Ele agora era um homem idoso,
Na casa dos 80 anos, um sobrevivente de impérios. Belsazar ofereceu-lhe as mesmas recompensas: púrpura, ouro e poder. Mas Daniel, com a dignidade de um profeta que não se compra, respondeu: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Antes de ler, Daniel pregou um sermão duro. Ele lembrou a Belsazar a história de Nabucodonosor, que foi humilhado por Deus até aprender que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E então Daniel olhou nos olhos de Belsazar e disse: tu, porém, não humilhaste o teu coração, ainda que soubestes tudo isso, mas te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos. A ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escrevo-se esta escritura. Daniel virou-se para a parede e leu as 4 palavras aramaicas que selaram o destino da Babilônia. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação. Mene contou Deus o teu reino, e o acabou. O tempo havia se esgotado. Não haveria mais dias nem horas. O cronômetro divino chegou ao zero. Tekel, pesado, foste na balança e foste achado em falta. Deus avaliou o caráter, as ações e a liderança de Belsazar, e ele não tinha o peso moral necessário. Ele era vazio, leve, sem substância espiritual. Peres ou Parsim. Dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. A sentença foi dada. Belsazar, talvez em choque ou resignação, cumpriu a promessa e mandou vestir Daniel de púrpura. Mas riquezas não salvam ninguém do juízo de Deus. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Enquanto a festa acontecia, os engenheiros do exército persa haviam desviado o curso do rio Eufrates, que corria por baixo das muralhas. O nível da água baixou, e o exército de Ciro marchou pelo leito do rio seco, entrando na cidade sem resistência. A Babilônia caiu enquanto o rei segurava a taça roubada do templo. Dario, o medo, ocupou o reino. A maior superpotência do mundo desmoronou em uma noite, porque um homem ousou desafiar a santidade de Deus. Esta história é um lembrete solene. Deus é paciente, mas sua paciência tem um limite, e ele pesa as nossas ações na balança da justiça. Como está o peso da sua vida na balança de Deus hoje? Você tem glorificado aquele que segura a sua vida na mão? Comente Mene aqui embaixo se você entendeu que o nosso tempo está nas mãos de Deus, para continuar descobrindo os mistérios e as profecias da Bíblia com essa profundidade. Inscreve-se no canal e ative o sino de notificações. Que Deus te dê sabedoria para contar os teus dias.